Vestibular 88. Os principais acontecimentos, as últimas informações. A cobertura completa do Vestibular 88 no SBTV Primeira Edição. Apoio Etapa, a resposta inteligente para os novos vestibulares. Vítima da ignorância dos pais, uma garota solitária é levada à beira da loucura. Vida em Família, hoje, no Festival de Sucessos. Vem quente, agite com a gente. Hora certa, VASP. A VASP tem os melhores horários para você voar pelo Brasil. Viaje com a gente. Atenção, emissoras componentes da Rede Globo, para a contagem de 8 segundos. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta quinta-feira. O governo anuncia a redução de 20% para 10% de poupança obrigatória para a compra da casa própria. O ministro da Fazenda vai ao Senado e discute a negociação da dívida externa com a Comissão da Dívida. O delegado Romeu Tuma vai ao Rio acompanhar as investigações sobre as fraudes no vestibular da Sesgran Rio. A revolta palestina se intensifica nos territórios árabes ocupados e a ONU exige que Israel receba de volta os 4 palestinos que foram expulsos ontem. Começa em Genebra, na Suíça, a conferência entre americanos e soviéticos que pode reduzir à metade os arsenais nucleares. A Constituinte começa a se organizar para a votação das 2.000 emendas apresentadas ao projeto de Constituição. E agora, as notícias da noite. Constituinte. O deputado Ulisses Guimarães inicia os contatos com os governadores. O presidente da Constituinte começou por Belo Horizonte. Ele esteve reunido durante 3 horas com o governador Nilton Cardoso no Palácio das Mangabeiras. O deputado Ulisses Guimarães pediu a ajuda da bancada mineira para acelerar os trabalhos da Constituinte. Ele apoiou a reunião que o governador de Minas quer fazer com todos os governadores do PMDB. O encontro entre o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, e o governador Nilton Cardoso foi acompanhado de uma garrafa de poar, a aguardente de pera preferida pelo doutor Ulisses. O deputado veio ao Palácio das Mangabeiras convencer o governador de que a Constituinte deve andar rápido. Ele acha que com a Constituição pronta, os governadores saberão quanto vão ter de recursos e o presidente Sarney poderá resolver com mais tranquilidade os problemas políticos e econômicos que o país enfrenta hoje. Outro assunto do encontro, a unidade partidária. A posição atual do governador é de que os dissidentes do PMDB devem procurar outro partido. Mas o deputado Ulisses Guimarães acha diferente. Ele entende que o PMDB deve se manter unido até depois da Constituinte. O presidente da Constituinte e o governador concordam em 2 pontos. O mandato do presidente deve ser de 5 anos e o sistema de governo, o presidencialismo. Conversa com o governador Nilton Cardoso foi satisfatório? E o que foi conversado? Foi amplamente satisfatório. O governador deverá fazer uma reunião de governadores do PMDB no próximo dia 28. O senhor recomendaria aos governadores do PMDB que comparecessem a essa reunião? Eu entendo que é muito bom que compareçam. As reuniões são muito boas, os governadores têm muito prestígio, principalmente quando eles querem trazer a sua contribuição, que já estão trazendo, mas intensificá-las, no sentido de que os constituintes estejam em Brasília, fiquem em Brasília sábado, domingo. Eu desejo realizar sessões, feriados constantes, eles deem este tempo necessário para que nós possamos, dentro, digamos, de 2 meses, termos a Constituição. E a agenda da semana que vem do deputado Ulisses Guimarães já está completa. O presidente da Constituinte pretende conversar com os governadores da região sul.
Ele vai visitar o governador Álvaro Dias, do Paraná, o governador Pedro Ivo, de Santa Catarina, e o governador Pedro Simão, do Rio Grande do Sul. E o relator Bernardo Cabral também está trabalhando a todo vapor na Constituinte. Ele não esperou a publicação das novas emendas para começar a avaliação. O relator da Comissão de Sistematização tem até o dia 22 para entregar o parecer sobre as novas emendas. Álvaro Pereira. O deputado Bernardo Cabral já está trabalhando há pelo menos 3 dias nas emendas apresentadas ao projeto de Constituição. Ele não esperou o encerramento do prazo ontem à noite e pediu ao secretário-geral da Constituinte, Paulo Afonso Martins, que lhe encaminhasse as emendas que fossem chegando a cada dia. Para ajudá-lo nesse trabalho, o relator Bernardo Cabral convocou 3 relatores auxiliares. Os senadores José Fogaça, do Rio Grande do Sul, José Inácio, do Espírito Santo, e o deputado Adolfo de Oliveira, do Rio de Janeiro. Os 3 já ajudaram o deputado Cabral nas fases anteriores da Constituinte e, pelo visto, agradaram muito. Num primeiro momento, o relator Bernardo Cabral se concentra no exame das emendas individuais, assinadas por um constituinte, no caso, pelo autor da emenda. Atenção especial o relator deve dedicar às chamadas emendas coletivas, assinadas por mais de 280 constituintes, porque essas passam a ter preferência automática sobre as outras emendas e vão ser votadas em primeiro lugar. O relator Bernardo Cabral sabe que assinatura não quer dizer necessariamente apoio na hora da votação, mas sabe também que uma emenda assinada pela maioria dos constituintes tem muito mais peso, é muito mais representativa do que uma emenda assinada por apenas um constituinte. Mas para o ministro Prisco Viana, a assinatura representa voto. Por isso, o ministro da Habitação acha que o mandato de 5 anos é fato consumado. Para o ministro, a assinatura é coisa séria. Elas revelam uma inequívoca tendência da Assembleia Nacional Constituinte pelo mandato de 5 anos. E acredito que ela revela também uma decisão da maioria da Assembleia Nacional Constituinte por fixar esse tempo de mandato para o presidente da República. Primeiro porque o está fixando para o futuro presidente. E nunca, em nenhuma Constituição brasileira, se fixou mandatos diferentes para o futuro presidente e para o presidente que está em exercício. O projeto do Centrão não terá impacto apenas sobre a discussão do mandato do presidente da República. O projeto prevê mudanças muito importantes em tudo aquilo que a Constituinte vinha fazendo em matéria de economia. É o que nos mostra Paulo Henrique Amorim. Acaba a proteção da reserva de mercado. A propriedade do solo não é mais monopólio da União. O capital estrangeiro poderia daqui para frente explorar minérios. Acabam as restrições ao capital estrangeiro. É no conceito da empresa nacional. Empresa nacional passa a ser aquela que está aqui e pronto. E tem uma mudança importante no capítulo da estabilidade. O projeto do Centrão volta a usar a palavra estabilidade e cria a indenização compensatória na forma da lei. Enquanto a lei não disser nada, a compensação será 50% do FGTS. Isso aí é resultado de um acordo do Centrão com os líderes sindicais de São Paulo, Medeiros e Magre. O ministro Mailson da Nóbrega está achando que a inflação de janeiro vai ficar um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo de 15%. Se for isso mesmo, a política de juros do Banco Central está errada. O governo deveria puxar os juros mais para cima e tirar liquidez do mercado. Essa é a opinião de Afonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central. Vai haver uma mudança importante na lista das maiores economias do mundo. Segundo um estudo feito pelo Pentágono nos Estados Unidos, a União Soviética pode perder o 3º lugar. Hoje, ela está atrás dos Estados Unidos e do Japão. Mas daqui a 20 anos, pode ficar atrás também da China e, segundo o mesmo estudo do Pentágono, a União Soviética tem que tomar muito cuidado para não ficar atrás da Índia e da Coreia. O Brasil, como Minas Gerais, estará onde sempre esteve. O ministro da Fazenda diz que o governo americano está ajudando o Brasil na negociação da dívida. E a Petrobras anuncia que vai investir 80 milhões de dólares na pesquisa e exploração de petróleo na Amazônia. Depois dos comerciais. A sabedoria popular recomenda a poupança da nossa caixa. Quem guarda, tem. Como diz o dito popular, na nossa caixa eu vou poupar. Puxa, profundo isso, hein?
homem prevenido vale por 2. Quem sabe, sabe. Nunca é tarde para começar. Mãe não se engana. O futuro é a gente que faz. É, vivendo e aprendendo. Poupança da nossa Caixa. Segurança e rentabilidade para o seu dinheiro. Um beijo para amanhã. O que você pode fazer hoje? O sabor de uma comida, com gosto te quero mais. Vem conhecer o artesanato, Fortaleza é um barato, Fortaleza é bom demais. Quanta riqueza, minha gente, o Ceará tem pra você. Fortaleza, que beleza, coração inteiro aberto, do tamanho do país. Sinta na pele esta magia, nosso Ceará te espera pra te receber feliz. Consulte seu agente de viagem. A negociação da dívida externa. Bom, durante todo o dia circulou em Brasília a informação de que o Brasil poderia obter do governo americano um empréstimo ponte para financiar uma parte dos juros que o país está devendo. Agora à noite, o ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, negou que o Brasil tenha pedido o empréstimo ponte, mas informou que o governo norte-americano está interessado em ajudar o Brasil nesta renegociação da dívida. Nesses contatos, temos recebido sinais evidentes de que eles estão dispostos a colaborar para que o Brasil alcance um acordo satisfatório, seja com os bancos, seja com as agências internacionais, seja com FMI, Banco Mundial e BID. O objetivo do Brasil é obter nessa negociação um volume substancial de recursos que realmente contribua para viabilizar um volume maior de investimentos na economia brasileira. O ministro da Fazenda anunciou a chegada ao Brasil de uma missão técnica do FMI em meados de fevereiro. Segundo o ministro, trata-se de uma consulta de rotina. No início da noite, o ministro esteve reunido com os técnicos que estão estudando as novas metas para o déficit público em 88. Esses cálculos são importantes para as negociações que o Brasil pretende iniciar com o FMI. Em Nova York, onde está negociando a dívida com os bancos credores, o presidente do Banco Central, Fernando Milliet, também negou que o Brasil tenha pedido formalmente um empréstimo ponte. Nós estamos estudando os meios em que nos permitam, através de acordo, normalizar a situação da dívida externa brasileira. Mas não há nenhum mecanismo específico estabelecido no momento, nem nenhum mecanismo de financiamento governamental que esteja com negociação em curso. A inflação de janeiro pode ficar entre 15% e 16%. A previsão é de ninguém mais, ninguém menos que o próprio presidente do IBGE, Edson Nunes. E o governo já tem a nova previsão oficial para a inflação de 88 para o orçamento da União, que entra em processo de revisão a partir da semana que vem. Vamos ver os detalhes com Joelmir Betting. Na armação do orçamento fiscal da União, agora unificado com as contas do orçamento monetário, o governo se obriga a adivinhar dois números básicos no horizonte de um ano: o índice de crescimento da economia e o índice de expansão da carestia, vulgo IPC do IBGE. Em agosto passado, na armação do orçamento 88, a inflação anual foi projetada para 60%, ainda confiando nas boas graças do Plano Bresser. Em dezembro, mal aprovado pelo Congresso, o orçamento sofreu a primeira revisão geral, com inflação embutida já de 120. Agora, o ministro Maílson da Nóbrega aciona a segunda revisão geral do orçamento fiscal. E os técnicos da Fazenda, escalados para a nova maratona contábil, pretendem trabalhar com previsão de 236, abaixo da inflação de 87, que bateu nos 366. Esse índice menor, que lembra a anedota do cidadão que morreu contente de pneumonia simples e não de pneumonia dupla, esse índice vai calibrar também a revisão dos orçamentos das estatais. E no mais, a previsão de 236% sinaliza o seguinte:
O governo não vai mesmo partir para um novo choque ou um terceiro congelamento. A pagelança heterodoxa devolve a bola quadrada ao tratamento ortodoxo da inflação, na base gradualista do devagar e sempre. Acaba esta sexta-feira o racionamento de energia no Nordeste. O anúncio oficial será feito pelo ministro das Minas e Energia, Aureliano Chaves, durante uma visita às obras da hidrelétrica de Itaparica. O petróleo do Amazonas. O presidente da Petrobras, Osiris Silva, participou hoje dos trabalhos de teste de um dos 5 poços que já foram perfurados na região do rio Urucu. Nos próximos 6 meses, o petróleo de Urucu já vai abastecer a cidade de Manaus. A bacia do rio Urucu fica a 540 quilômetros de Manaus. Ali, a Petrobras está pesquisando petróleo desde 1984. Só no ano passado foram investidos 45 milhões de dólares nos trabalhos de prospecção e perfuração. 5 poços já foram abertos, 3 deles já testados. Atualmente, eles são os campeões nacionais de produção em terra, com uma média de 1.200 barris dia. O 4º poço foi testado hoje na presença do presidente da Petrobras, que pela primeira vez veio ver de perto o trabalho de 500 técnicos e engenheiros. Até o final do ano, a Petrobras vai investir mais 80 milhões de dólares. A meta é perfurar outros 11 poços. A Petrobras está investindo significativamente. Nós estamos tentando manter os investimentos nesse ano em 2 bilhões e 200 milhões de dólares, que de qualquer maneira é uma quantia bastante expressiva. Minas Gerais bate um triste recorde de acidentes nas estradas. E o Clube dos 13 propõe uma Copa União com 20 clubes em 88. Os detalhes você vê depois dos comerciais. Até já. Este ano, o Banorte vai continuar crescendo, interligando o país e conquistando amigos. Banorte, um amigo na praça. Tramontina orgulhosamente apresenta Qual é a Sua Aventura? Tramontina, sempre uma placa que combina com sua aventura, seja ela qual for. Agora você vai conhecer o maior banco brasileiro. O maior banco brasileiro é o banco do seu estado. Porque o banco do seu estado está integrado ao banco de cada estado do país. E forma a maior rede, 3.300 agências. Veja só uma das vantagens. Você desconta o seu cheque em qualquer parte do país. Use os serviços do maior banco brasileiro. O banco do seu estado, que faz tudo por você. Agite com a gente. – 80 pessoas mortas em apenas 13 dias. Esta é a triste estatística das estradas de Minas Gerais. Um recorde. Dia 5, 3 caminhões batem na BR-262 perto de Joatuba. 2 pessoas morrem. Dia 6, 5 carros batem na BR-262 perto de Betim. Morrem 3 pessoas. Dia 8, 2 carros e um ônibus batem na MG-10 perto de Vespasiano. 2 pessoas ficam gravemente feridas. Dia 9, um passar capota na BR-040. 4 pessoas de uma mesma família ficam feridas. Dia 12, acidente na estrada de Vespasiano envolvendo uma ambulância e um carro. 2 pessoas morrem. Ontem, o pior acidente desse ano em Minas. Um ônibus que vinha do Cerro para Belo Horizonte cai numa ribanceira. Morrem 6 pessoas. 50 ficam feridas.
Mas esses são apenas alguns exemplos. As estatísticas indicam que em 88 Minas poderá voltar a bater um triste recorde. Ser o estado dono do maior número de acidentes nas estradas. Um levantamento feito pelas polícias rodoviárias federal e estadual mostram que nos 13 primeiros dias do ano, 80 pessoas já morreram nesses acidentes, o que dá uma média de mais de 6 pessoas por dia. Em todo o estado, quase 2.000 homens cuidam do patrulhamento das rodovias e eles não hesitam em culpar os motoristas. Nós podemos explicar apenas pelo motivo de imprudência, imperícia e algumas também dificuldades no carro, como pneus e outras impropriedades nos veículos. Um carro bom, regulado, nem sempre é garantia de que a viagem vai ser tranquila. A garantia mais segura é a consciência do motorista, que às vezes falha mais que os motores. Por essas e outras, os motoristas, mesmo profissionais, já admitem. Dirigir nas estradas de Minas Gerais é uma missão de risco. Principalmente esse pessoal de carrinho pequeno aí, né? Estão abusando demais, né? O senhor tá com medo? Com medo. O caminhão jogando em cima da gente, não tem segurança nenhuma. As pessoas estão muito imprudentes, realmente a gente fica um pouco com medo. A Copa União de 88 pode ter 20 clubes. Esta é a preferência do Clube dos 13, que fez a primeira reunião do ano hoje no Rio. O objetivo do encontro foi traçar uma estratégia para a reunião de amanhã do Conselho Arbitral na CBF. O Clube dos 13, aliado a Curitiba, Goiás e Santa Cruz, que também disputaram o módulo verde, tem mais da metade dos votos e o controle do Conselho. O Clube dos 13 vai levar basicamente 2 posições para a reunião no Conselho Arbitral da CBF. Não admite o cruzamento dos módulos verde e amarelo para definir o campeão brasileiro, como quer a CBF, e vai propor a realização da Copa União este ano com 20 clubes, os 16 que disputaram ano passado, mais os 4 semifinalistas do módulo amarelo. Mas se isso começar a ficar tumultuado, nós fechamos entre nós 16 e vamos fechados entre os 16. E aí não haveria mudança alguma se no Conselho Arbitral houver tumulto de qualquer natureza. Terminado o encontro do Clube dos 13, houve nova reunião com dirigentes do Sport, Guarani, os 2 finalistas do módulo amarelo, Internacional e Flamengo do módulo verde. O presidente do Internacional considera inquestionável o título brasileiro do Flamengo, mas propôs um quadrangular entre os clubes só para apontar os representantes do Brasil na Taça Libertadores da América. O Flamengo não concordou. O Flamengo não tem maiores interesses na participação da Taça Libertadores, já que vai estar sendo realizado no segundo semestre a Copa União, que é muito mais interessante, muito mais rentável que a Libertadores. E as festas para o tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, não acabam mais. Agora à noite em Brasília, Piquet foi homenageado pela Top, a torcida organizada de Piquet. Com muita gente do fã-clube aproveitando para tirar fotos, Nelson Piquet foi recebido com muitos abraços dos amigos do início da carreira. Piquet recebeu uma miniatura em papelão do carro que ele ganhou o tricampeonato. Depois respondeu a uma série de perguntas. Foram perguntas típicas de fãs que queriam saber, por exemplo, qual é a emoção de uma vitória, se ele sente desespero quando tem que entrar no box para trocar os pneus do carro. Nelson Piquet respondeu a todas com muito bom humor e no final falou também da expectativa para a próxima temporada. E o carro para concorrer é um carro completamente diferente, é um carro já bastante modificado, menor, mais fácil. Então eu acho que vai ser um carro para mandar atrás desse ano. O Aberto de Tênis da Austrália. Os melhores tenistas do mundo mostram em Melbourne que 88 vai ser um ano de grandes sacadas. O sueco Stefan Edberg, bicampeão do Aberto, usou o velho saque e voleio para arrasar o alemão Alexander Holmes. Edberg, o número 2 do mundo, venceu por 6-4, 6-3 e 6-1. A americana Pam Shriver é outra adepta do saque-voleio. Ela não deu nenhuma chance à sul-africana Rose Verbank. 7-5, 6-0 em menos de uma hora. O sueco Mats Wilander teve que usar mais do que saque para derrotar o australiano Simon Hughes, de chapéu. Aqui, Hughes se dá bem com drop shot. Mas Wilander não é o número 3 do mundo à toa. Veja que lindo backhand.
Outra jogada de mestre de Wilander. Ele usa uma de suas especialidades, um lob perfeito no cantinho da quadra. Wilander venceu por 3-0. O ponto final veio num saque, é claro. A alemãzinha Steffi Graf não toma nem conhecimento da australiana Janine Thompson. Veja como Steph pega esta bola quase impossível. Steph foi arrasadora no ataque e fechou o jogo com 6-0 e 6-1. Steph Graf rumo ao bi. Henri Leconte da França e Peter Duran da Austrália fizeram o jogo mais emocionante da segunda rodada. Leconte, de camisa branca, teve que se esforçar muito para bater o australiano por 3-0. O jogo teve lances emocionantes. No final, vitória de Leconte. 7-5, 6-2 e 6-2. A União Soviética faz as contas do prejuízo do acidente de Chernobyl e revela números impressionantes. E um casal muito especial de escritores brasileiros fala de livros no Rio antes de viajar para Nova York. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. Há momentos de concentração, força, resistência e determinação. Nesses momentos, só uma dieta balanceada garante vitórias. Por isso, não importa como você gasta a sua energia, o importante é como você a reforma. Tapumae, a energia sem limites. Rádio Russa, em discos e fitas som livre. Use sua força para trabalhar. Para cobrar, use a força do Banespa. Somado ao sistema verde-amarelo, o Banespa cobra instantaneamente em todos os cantos do país e até no exterior. É a mais ágil e maior rede de cobrança que existe. Centralizar cobrança no Banespa é reduzir custos. Banespa, forte também em cobrança. Um prejuízo de 1 trilhão de cruzados. É o que causou o maior acidente nuclear da história, ocorrido há 1 ano e 9 meses em Chernobyl, na União Soviética. O dinheiro foi gasto para apagar o incêndio provocado pela explosão de um reator, descontaminação da área, isolamento da usina, conserto de equipamento e a paralisação das atividades econômicas na região. Os números são de um relatório especial do Politburo. O documento revela que 21 mil apartamentos foram construídos para as pessoas que tiveram de se mudar. Evolui a nova crise militar na Argentina. 14 tanques saíram nesta quinta-feira do regimento de Madalena, a 80 quilômetros de Buenos Aires, em direção ao sítio onde o coronel Aldo Rico está em prisão domiciliar. Aldo Rico, líder da rebelião militar no Campo de Maio, em abril do ano passado, teve a prisão preventiva rigorosamente relaxada no final do ano. O coronel diz que se tentarem levá-lo de novo para uma prisão num quartel, vai haver resistência. A paz frustrada na América Central. Começa nesta sexta-feira, na Costa Rica, uma reunião de 5 presidentes para avaliar o acordo de paz assinado há 5 meses. Até agora, não houve o cessar-fogo na região. Paulo Francis. Amanhã uma reunião na Costa Rica dos 5 presidentes centro-americanos que concordaram num plano de paz para a região. Oscar Arias, o presidente da Costa Rica, chegou a ganhar um Nobel da Paz por conceber o plano. Mas paz é o que não há. Os sandinistas não suspendem seu jugo ditatorial sobre a Nicarágua e Reagan os ajuda, porque insiste em manter os contras que nunca deram certo e que tem contra eles o Congresso americano. Os contras dão uma fachada de legitimidade aos sandinistas, porque são piores do que eles. Mas a situação mais difícil é a de El Salvador,
em que o presidente Napoleão Duarte, eleito por grande maioria do povo, está posto contra a parede por um exército de extrema-direita e uma guerrilha de extrema-esquerda. Esta ponte já foi inaugurada 3 vezes, porque 3 vezes foi explodida. O Plano Arias propunha um simples cessar-fogo, o fim da matança incessante na região. Depois se conversaria. Mas o fanatismo, o irracionalismo e a cobiça parecem ser o destino permanente desta região torturada. Uma parceria de sucesso na vida pessoal e na vida profissional. Um casal que é sempre notícia em qualquer lugar onde esteja. E é este casal que fez a notícia desta noite na coluna de Márcia Peltier. Hoje eu estive com um casal muito querido, o casal Jorge Amado e Zélia Gattai. Eles estão de passagem pelo Rio de Janeiro a caminho de Nova York, onde Jorge vai para o lançamento do seu livro Tocaia Grande. Depois o casal segue para a Europa. Vamos para lá escrever, me disse Zélia. Só lá temos o sossego necessário. Zélia, depois de anos datilografando as obras de Jorge, é uma craque e bate tudo no computador. Jorge continua com a sua velha máquina, batendo só com 2 dedos. Quando ele já corrigiu tudo e está bem difícil de se ler, ele me entrega para eu decifrar. Zélia me conta brincando com Jorge. O livro dos dois estão quase prontos. O de Zélia vai se chamar Jardim de Inverno e conta os anos de exílio, principalmente na Tchecoslováquia, terra onde nasceu Paloma, a segunda filha do casal. Lá eles moravam num antigo castelo que o governo havia transformado na casa de escritores. E Jorge está acabando o seu romance O Sumiço da Santa, um livro sobre o sincretismo religioso. Jorge me contou uma novidade sobre o livro. Ele vai ter 3 títulos, o da capa e outros 2 dentro do livro. O segundo é Ciranda de Fanáticos e Puritanos. E o terceiro, Visitação de Inhansã à Bahia. Este último é o lado mágico do livro, quando Inhansã, que no candomblé é Santa Bárbara, vai a Salvador com a missão de resolver todos os problemas que acontecem no romance. Um deles é o Sumiço da Santa, que vai parar na casa do artista plástico e grande amigo do casal de escritores, Caribé. Só que Jorge não sabe ainda como a Santa vai sair de lá. Aliás, é Caribé quem está fazendo as ilustrações do livro. E como ele adora brincar com Jorge, ele desenhou a cara de Jorge num personagem, o padre. Zélia me contou que, a pedidos do próprio Jorge, Caribé acabou dando a cara do padre a um outro amigo. Nem o calor de 40 graus que fez hoje no Rio tirou a disposição da cantora Tina Turner. Ela gravou a abertura para um programa especial de televisão. Tina não permitiu que os jornalistas filmassem, mas não escondeu o seu bom humor. Com os sapatos altos nas mãos, ela entrou nos estúdios da Cinédia decidida e brincou com os fotógrafos e cinegrafistas, fazendo trejeitos e caretas. Com muito humor, simpatia e um bonito sorriso. Bom, por hoje é só. Para você, uma boa noite e até amanhã. Boa noite. Veja agora o Globo Economia com a Lilian Wittfip. ZYD 850, Rede Globo, São Paulo. Amanhã, 7 horas. Bom dia, Brasil. Boa noite. A expectativa de inflação está mesmo cada vez mais alta. Hoje subiu a taxa do overnight, subiu a variação da OTN fiscal e subiu a previsão de inflação no mercado futuro. Tudo em função dos aumentos de preços, que ficam cada vez mais rápidos. A taxa do overnight subiu hoje quase 2 pontos percentuais. Ela foi para 22,7% ao mês. A taxa bruta do overnight já projeta uma variação de 15,6% para janeiro. A OTN fiscal ainda trabalha com uma taxa mais baixa, de 14,8%. Mas a inflação prevista no mercado futuro é de 15,8% agora para janeiro e de 17,4% para fevereiro.
por essas projeções do mercado futuro, a inflação de março vai a mais de 20%. As bolsas recuperaram a pequena queda de ontem. Elas subiram 1,4% hoje. Quer dizer, elas mantêm a alta de praticamente 30% só nessa primeira quinzena do mês. Mas a gente fica muito assustado quando volta mais para trás para ver como ficaram bolsa e inflação do Plano Cruzado para cá. A inflação oficial acumulada depois do Plano Cruzado é de 470% até dezembro, pois as bolsas subiram nesse tempo todo só 95%. Uma queda real no preço das ações de 65% em quase 2 anos. O entusiasmo com o preço do dólar durou só um dia, ele voltou a cair hoje. No final da tarde, os cambistas estavam vendendo o dólar por 96 em São Paulo e por 97 no Rio. O curioso é que o dólar está fraco, mas quando a gente volta também, nesse caso, para a época do Plano Cruzado, a gente vê que o dólar está muito melhor do que as ações. O dólar está exatamente empatado com a inflação, com essa inflação de 470%. Na época do Plano Cruzado, a gente comprava um único dólar por apenas 17 cruzados. De lá para cá, ele subiu tanto quanto os nossos preços. No câmbio oficial, ele subiu até um pouco menos do que isso, subiu cerca de 460% até agora. Amanhã, a taxa de venda do câmbio oficial vai ser de 77 cruzados e 27 centavos. E o ouro terminou o dia empatado com o preço de ontem, em 1.495 cruzados. O preço só não fechou em baixa porque o mercado internacional de ouro fechou muito firme, com uma alta de cerca de 7 dólares. O governo continua estudando e conversando com o mercado sobre os fundos de ouro ao portador. Começa a prevalecer no governo a ideia que prevê a criação de 2 tipos de fundos. Num deles, o investidor aplica o dinheiro e confia na capacidade do banco para administrá-lo. A maior parte do dinheiro fica aplicada em ouro, mas a instituição financeira, o banco no caso, pode colocar o dinheiro também em títulos do governo ou em títulos de renda fixa. No outro tipo de fundo, que também seria criado, o dinheiro rende de acordo com o preço do ouro no mercado. Nos 2 casos, o nome do investidor não aparece. A aplicação é ao portador, o que hoje no Brasil interessa a muita gente. O governo ainda não sabe quando deve sair a regulamentação. O Banco Central está acompanhando muito de perto a saúde financeira dos bancos. Ele sabe tudo sobre a taxa de inadimplência do mercado. Inadimplência é sinônimo de calote. E os bancos estão com uma inadimplência bem alta. Mas o Banco Central diz que está otimista com o plano de saneamento apresentado a ele, pelo menos por um grande banco. Um banco que até 3, 4 meses atrás preocupava muito o governo. Um banco que fechou as agências que precisava fechar e que conseguiu dinheiro para atualizar o seu caixa. Existem ainda no mercado outros problemas, mas seriam problemas com soluções à vista. Pelo menos num caso, o Banco Central já estudou tudo e já constatou que a simples venda de um prédio, de um imóvel, resolve a situação financeira de um banco inteiro. Um prédio que vale cerca de 3 bilhões de cruzados. Tomara que o governo esteja com a razão. Uma boa noite e até amanhã. Estão abertas as inscrições ao primeiro concurso da Escola Nacional de Administração Pública. Pode participar quem é e quem não é servidor público federal. Não é apenas um emprego, é uma carreira de alto nível profissional. A SEDAP abre a porta da frente do serviço público. Retire um edital nos postos de inscrição. Agora, só por concurso. SEDAP, Governo José Sarney. Tudo pelo social. Rede Globo, Carnaval 88. Olha, beija-flor aí, gente! Joga, vai! Eu sou negro, e hoje enfrento a
Você sabe o que é HQ? É High Quality, o mais alto padrão de imagem em vídeo. Cores mais vivas, imagens de alta definição. Última geração da tecnologia. Sabe em que aparelho você encontra o padrão HQ? No videocassete Sanyo, o mais alto padrão em videocassete. Videocassete Sanyo com HQ. Tudo evolui. Rede Globo, Carnaval 88. Oferecimento cerveja Brahma Chopp. Tang. Amortecedores Monroy. Videocassete.